estar nesse momento na tribuna, Vossa Excelência presidindo. Em seguida, eu vou presidir para que Vossa Excelência possa usar a palavra. Senador Sérgio, eu estou muito preocupado com o debate que está se fazendo nesse país, muito mais por propaganda de rádio, jornal e TV sobre a reforma da Previdência. Eu tenho dito que é impossível aprovarem essa reforma esse ano, a não ser que rasguem o regimento e a própria Constituição. Porque, a partir da semana que vem, nós teremos, na verdade, 4 dias. Porque as votações aqui no Congresso, todo mundo sabe que votações de temas polêmicos é terça e quarta. Tema polêmico não se vota na quinta-feira, e muito menos na sexta ou na segunda. Então, terão 4 dias para votar um tema como esse, e tem que ter interstício de 5 sessões entre uma votação e outra, das chamadas 2 sessões com 3/5 em cada casa. O movimento social e sindical, corretamente, marcaram para o dia 5 de dezembro uma grande mobilização, greve nacional com nome, para que a população deixe claro que não aceita essa reforma da Previdência. Eu tenho aqui o cartaz, vou vir todo dia aqui, todos os dias. Faltam 8 dias para a greve nacional, que vai ser no dia 5 de dezembro, contra a reforma da Previdência. Eu sempre digo que, senador Sérgio, desculpa a expressão, serve para todos nós, bobo não chega no Congresso, nem vira deputado federal, nem senador, senão não chegava aqui. E os senadores sabem que 95% da população não quer essa reforma da Previdência. E os parlamentares, é natural, estão olhando para as eleições de 2018. Tem que olhar para as causas que eles defendem, para o mérito de cada proposta, mas também para as eleições. E, nesse sentido, eu vou ler hoje um documento que eu recebi da CNBB. Artigo com o título Proteção Social sem Lógica Mercantil, de autoria de Dom Reginaldo Andrietta, bispo diocesano de Jales. Dom Reginaldo Andrietta, bispo diocesano de Jales, assina o artigo Proteção Social sem Lógica Mercantil, sobre a reforma da Previdência. Até o Papa assina esse artigo com certeza absoluta. E, por isso, a CNBB endossa o que ele aqui diz. O projeto de reforma da Previdência Social, tudo indica que poderá ser votado na Câmara dos Deputados, tão logo, palavras aqui dos bispos, se concluam as negociações do Executivo com o Legislativo. Destaque aqui, na forma, entre aspas, de compra de voto, por meio de cargos e emendas parlamentares, e sabe lá o que mais. Este projeto reduz direitos constitucionais e ameaça, diz aqui o bispo, a vida de milhões de brasileiros, de modo especial os socialmente vulneráveis. A Constituição de 88, eu fui constituinte, ainda em vigor, assegurou um sistema avançado de proteção social, conquistado a duras penas pela classe trabalhadora, no bojo das lutas pela redemocratização do Brasil. Eu estava lá, eu acompanhei passo a passo. Até um dos dizem, o senador Sérgio, que preside a sessão, que nós não teríamos assinado, que o PT não assinou. Bobagem. Todos os partidos assinaram
Eu tenho foto do lado do meu filho, que hoje está com quase 30 anos, e ele um moleque na época, onde eu estou assinando a Constituição. A classe dominante, diz o bispo da CNBB, jamais aceitou esse e outros avanços que colocamos na Constituição. Em última instância, apenas asseguram as bases para a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática e justa. Lá, eu debati com o Centrão, me lembro, Jarbas Passarinho e tantos outros, mas dava para dialogar, para conversar, e avançamos nesse texto que aqui estamos defendendo. Aí lembra o bispo, o congelamento por 20 anos dos gastos com programas sociais e a recente reforma trabalhista fere gravemente nossa Constituição Cidadã. Agora, a proposta da Emenda Constitucional 287, que reforma a Previdência Social, ou que acaba com a Previdência Social, se for aprovada, dificultará o acesso à aposentadoria de milhões de trabalhadores rurais e urbanos. Reduzirá drasticamente o acesso ao benefício de prestação continuada, que é o benefício assistencial ao idoso e a pessoas com deficiência. Cortará pela metade as pensões de viúvas e viúvos. Os argumentos utilizados para essa reforma previdenciária são enganadores e mentem na televisão. Olha, quando eu vi um comercial, eu tinha que rir para não chorar, né? Então, o cidadão pergunta, mas a idade mínima vai aumentar? Aí, o outro diz, não, não vai. O homem, em nome do governo, diz, não vai aumentar. Como que não vai? A mulher vai aumentar 10 anos e o homem 5 anos. Argumentem, mas não mintam. É muita cara de pau ir para a televisão e não dizer o que eu estou dizendo aqui. Hoje, a mulher, para se aposentar, é 30 anos. Passará no mínimo para 40. O homem é 35, passará para 40. E a idade? A mulher vai aumentar 7 anos a mais. Hoje é 30. Vai passar? A mulher, eu me enganei ainda, é pior ainda. A mulher, hoje é 30, vai passar para 40. O homem, 35, vai passar para 40. Significa que a mulher será grande prejudicada. Nós que falamos que a mulher é tão discriminada nesse país, essa proposta que o governo ora mandou, que é outra reforma, que eu não estou entendendo que não vai passar pela comissão especial e quer botar direto no plenário, é outra reforma. Quem mais perde é a mulher com essa reforma. Causa espanto. Não, ele lembra aqui que essa constatação que a Previdência é deficitária é falsa. O déficit alegado é falso. Os números são manipulados. Aí diz ele, essa constatação foi feita, essa constatação, pela própria Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência Social que eu presidi, e Hélio José foi o relator, e que a base, inclusive do governo, os senadores, aprovaram por unanimidade o nosso relatório, o relatório da comissão. Teve um voto contra. Causa espanto, um dos argumentos utilizados, segundo ele, pelo presidente da República para a reforma, que o brasileiro daqui a pouco viverá 140 anos. Presidente da República, mostra que você não faltou com a verdade e me diga um país do mundo, pode ser de primeiro mundo, onde homens e mulheres vivem 140 anos. Um país do mundo e uma pessoa que esteja com 140 anos. Nós somos de terceiro mundo. Todo mundo sabe que no primeiro mundo as condições sociais, econômicas, saúde, educação, em todos os sentidos, são muito melhor que o Brasil. E lá eles não vivem 140,
Como é que nós vamos viver 140 anos aqui? Nossa lei magna está sendo assim mutilada. Em consequência, os pobres, já crucificados, como diz sempre o Papa, estão sendo ainda mais sacrificados com o desmonte descarado do sistema de proteção social. Instaura-se assim a barbárie no Brasil. Perde-se a civilidade. O governo de plantão quer que o Estado adote a política de Pilatos. Esse lavou as mãos na condenação de Jesus. Trata-se da política de Estado mínimo, que se exime de suas responsabilidades de proteger, sobretudo, os mais desvalidos. Sim, eu me lembro, eu falei aqui um outro dia, de fato, Pilatos lavou as mãos e deixou que Jesus fosse crucificado. O que o governo está pedindo aqui é que o Congresso lave as mãos, entregue à população, pague o sacrifício de ter que, mais uma vez, pagar as contas da Previdência, que já pagou. Quem não paga são os grandes devedores, JBS, bancos. Eu ouvia todos na CPI, e todos diziam, devo, não nego, não pago, estou discutindo, e estou esperando um novo resfício, onde serei perdoado em grande parte da dívida. Agora, o povo, como eu digo sempre, senador Sérgio, presidente, não paga luz para ver, não paga água para ver, compra um carrinho, não paga, compra um apartamento, não paga, compra uma terrena, não paga, compra um trator, não paga, tiram. E os grandes devedores não pagam e fica tudo por isso mesmo. O grau de respeito à dignidade humana de uma nação deve ser também medido por seu sistema de proteção social, que com essa reforma acaba. A doutrina social da Igreja é clara na definição do papel do Estado de salvaguardar os direitos, sobretudo, dos mais pobres. Garantindo, por exemplo, o acesso a um sistema de proteção social que não esteja submetido à lógica mercantil. Afinal, proteção social deve ser comprada? Claro que não. Um sinal muito particular de respeito humano é a proteção às pessoas idosas, a ser garantida, especialmente por uma aposentadoria justa, e não, como eles querem fazer, de entregar para o sistema financeiro a nossa previdência. Sistema financeiro que são os grandes devedores, eles que não pagam, eles não pagam por gosto, que é para ver se quebra e eles tomam conta. Clamam aos céus o desprezo sofrido por elas. O Salmo 79:1 traduz sabiamente o clamor do idoso. Não me rejeites na minha velhice, não me desampares quando forem acabando as minhas forças. É isso que o governo está fazendo. E é isso que o bispo aqui diz. Não é eu que estou dizendo, é o bispo, estou lendo o documento do bispo. O livro de Levítico 19:32 exorta: levante-se diante de uma pessoa de cabelos brancos e honre o ancião. Que tal então levantarmos-nos em respeito às pessoas idosas de hoje e de amanhã? Que seja um levante popular, evidentemente pacífico, mas que se faça um levante contra essa reforma. Diz o bispo. Que tal, por exemplo, e essa é a decisão da CNBB, distribuirmos ostensivamente santinhos com nomes nas igrejas, nos bairros, nas construções, no campo da cidade, com nomes, fotos e partidos políticos dos legisladores que votarem a favor dessa reforma da Previdência, denunciando-os em seus currais eleitorais. É o que diz a igreja. Só que eu vou além. Eu queria muito que não fosse a Igreja Católica. Eu queria que fosse um verdadeiro culto ecumênico. Religião de matriz africana, espírita, evangélico, não importa qual a linha de cada igreja evangélica, ateus, estudantes, trabalhadores do campo e da cidade, enfim, idosos, claro,
distribuindo folhetos por todo o país, usando a internet, as redes sociais. Isso não pode ficar assim. Eu não acredito que eles vão ter a cara de pau de querer aprovar essa reforma. Aí diz, por final, o bispo, Davi venceu Golias com uma simples funda. A força dos fracos está nas ações simples e contundentes e coletivas, eu diria. Alguém já disse, o povo talvez não saiba a força que tem. Eu sempre falo da história do voto. Tem um poema que é de um ex-governador gaúcho, Alceu Colares, que ele diz, tua arma, teu voto, está ao alcance da mão. Ali que você fará a verdadeira revolução. Tua arma, teu voto, está ao alcance da mão. Faça a revolução. Revolução da paz, da igualdade, da justiça, da não violência, e que aponta para a educação. Eu poderia aprofundar mais, senhor presidente, os dados sobre a CPI da Previdência. Essa semana ainda que passou, eu votei favorável da anistia a prefeitos, prefeituras, estados e o DF, a uma dívida junto à União, porque o governo também se convenceu, porque tinha vetado, depois recomendou a derrubada do veto, porque ele viu os números da CPI. E a CPI provou que a Previdência é superavitária. São bilhões e bilhões. Eu vou deixar o documento junto à mesa. Só um deles, por exemplo, porque meu tempo já está terminando. Só a DRU, senhor presidente, retirou da Previdência entre 2000 e 2015 em torno de 620 bilhões. Se você atualizar, valor atualizado pela taxa Selic, sabe quanto que dá aqui? Só aqui. Dá 1,5 trilhão, que devia estar num fundo. Depois, se você pegar ainda as anistias, o que não foi cobrado, os refis, enfim, o desvio do dinheiro da Previdência para outros fins, dá quase 4 trilhões. Está no relatório, está lá. Contestem o relatório, diga que não é verdadeiro. Aí eles pegam, não, mas eu peguei só o último ano. A Previdência é como se fosse um fundo, é um banco social. Pegue os últimos 20 anos, pegue os últimos 15 anos, pegue os últimos 10 anos, pegue os últimos 30 anos, se quiserem. Se não vai dar trilhões que deviam estar depositados. Não está, porque o dinheiro foi desviado. E o triste disso tudo, senhor presidente, é que eles querem cobrar de novo do trabalhador, aquele que paga do seu salário religiosamente. É só ele que vai pagar. Só ele que será penalizado. Esse papo furado dos grandes é outra mentira. Já tem uma lei aprovada aqui, eu dizia 5 anos, vai muito mais do que isso, que diz que quem entrar no serviço público, desde que a lei foi aprovada, se não me engano, já foram 7, 8 anos, todos se aposentarão com o regime geral da Previdência, que é em torno de 5.500. Todos. Quem não quiser, vai ter que ir para a aposentadoria complementar, aí vai pagar a parte. Então, vão atacar quem? Vão atacar a cúpula do Executivo? Claro que não. Eles se aposentaram com 50 e poucos anos, com 25, 30 mil reais cada um. Vão atacar a cúpula do Congresso? Claro que não. Vão atacar quem acumula aposentadorias de 20, 30 mil cada uma? Chegam a ganhar 50 mil? Esses não atacam. Só quem atacar mesmo é da classe média para baixo. Senhor presidente, eu estou deixando aqui os meus documentos e já deixei em outro dia um relatório total da CPI da Previdência. Me permita que eu diga, senador Valdir Raupp, Vossa Excelência me autorizou a dizer que nessa reforma não vota. Muitos senadores estão dizendo isso. Eu espero que a Câmara dos Deputados também
haja dessa forma, que é inadmissível, senhores e senhoras, que a gente vai tirar de novo dos que mais precisam. E outra coisa que eu acho também vergonhosa é como atacam agora os servidores públicos. Propaganda paga. Paga por quem? Pelo povo brasileiro. Quem é que paga a propaganda na TV? Aprovaram ali 90 milhões recentemente, numa sessão do Congresso, para pagar a propaganda. Só faltam dizer que servidor público é tudo vagabundo. Porque eles dizem, não, ganham bem e não trabalham. Mas o que é isso? Aqui os funcionários do Senado, para mim, todos trabalham. Do Judiciário é um trabalho, do Executivo trabalham. E a lei já limitou. Quem entrou nos últimos 7, 8 anos só entra ganhando o teto do regime geral. Não vão querer tirar o direito adquirido daqueles que fizeram concurso também, né? Aí não dá. E sabem que os servidores pagam sobre o total do vencimento. E eles são os únicos que pagam para o resto da vida. Nós outros, incluo os parlamentares, depois de aposentado, não pagam. Agora, os servidores, que vocês estão chamando todo dia de vagabundos, e claro que eles estão indignados, eles pagam para o resto da vida. Passou o teto dos 5.500 por aí, eles estão pagando para o resto da vida. Então, vamos parar de brincadeira, vamos fazer um trabalho sério. Eu recomendo, eu sei que o presidente está hospitalizado e espero que ele se recupere. Não sou daqueles que ficam da política do quanto pior melhor, e nem de prendo, mato e arrebento, né? Quero que ele recupere e quando ele voltar, então, recolha essa reforma. Foi muito infeliz ver a infelicidade da reforma trabalhista. Eu tinha já dito que não ia dar certo. Aprovaram. Está aí, quase 1.000 emendas, 967 emendas, numa medida provisória que vocês mandaram para tentar ajeitar a lambança que ficou a tal de reforma trabalhista. O que vão fazer agora? Vão fazer uma outra reforma? Eu me antecipei e criei uma comissão especial, porque eu sabia que não ia dar certo. Estamos discutindo o Estatuto do Mundo do Trabalho. Na Previdência, vocês vão fazer a mesma coisa. Da forma que foi construído, e ligando as duas, vocês vão quebrar a Previdência. Já pensou os netos de vocês, bisnetos, dizer e contar a história que no Brasil tinha uma Previdência saudável, que era só uma questão de gestão, de combate à sonegação, à corrupção, e não permitiu o desvio do dinheiro para os fins, e vocês têm que dizer que vocês quebraram ela. Como rasgaram a CLT também, né? Botaram no lixo a CLT, que veio desde a era Getúlio até hoje. Mas vamos falar, e termino com a Previdência, senhor presidente, fazendo um apelo. Em nome da democracia, da justiça, da paz, inclusive, porque vai criar um conflito muito grande. Deixem que um governo eleito em 2018, pela via democrática, seja quem for, ele que se debruce sobre a reforma da Previdência e se debruce também sobre a esculhambação que ficou no mundo do trabalho. Um governo eleito pelo voto direto, com certeza terá muito mais capacidade e respaldo do povo para fazer a alteração que entender adequado, claro, passando pelo crivo do Congresso. Presidente, você deve estar no hospital, talvez esteja me vendo nesse momento. Você foi presidente da Câmara e eu fui um dos secretários da mesa. Muitas e muitas vezes sentamos na mesma mesa, tomamos o mesmo cafezinho, comemos a mesma bolachinha, que será dado naquele tempo e agora também, e discutimos inúmeros temas. Eu nunca vi você fazer lá o que você está fazendo aqui. Nunca vi. Como é que alguém com a idade avançada pode ir mais para a linha do mal que do bem? Que é para a linha do mal. Eu quero, claro, que você se recupere e recolha essa reforma da Previdência. Repito, 2018 está aí, novo Congresso eleito, presidente eleito, cada um apresente seu candidato, cada partido vai apresentar o seu, e o que for vitorioso vai ter a responsabilidade de responder ao país, a situação da educação como está hoje, a situação da saúde, a situação da segurança, a situação da própria habitação, do saneamento básico,
das rodovias, está tudo um caos. Eu sou apaixonado pelo ensino técnico. Foi lá que eu escrevi a minha vida. E por isso cheguei aqui. Os institutos estão tudo fechando. Não tem dinheiro para manter os institutos. As universidades estão aqui toda hora, de pires na mão, pedindo emendinha agora de parlamentar para se manter. Coisa que eu nunca vi com 31 anos que eu tenho nessa casa. Aqui no Congresso, 4 anos lá, senador Sérgio, e 2 mandatos aqui. Nunca vi isso. Eu sempre mando as minhas emendas para todos os municípios do Rio Grande, são 497. Numa visão republicana, é dois municípios por mandato. Né? Então, num ano, num mandato eu mando para 100, no outro mandato eu mando para mais 100, aí por vai. É 2 emendas por mandato, é para cada município, que são quase 500. Né? E não interessa o partido que está lá, interessa que eu estou mandando para o povo. Agora, os prefeitos vêm e me pedem, Paim, eu sei que teu critério é justo, tu manda para todos os municípios, no mínimo 2 emendas, mas agora o Instituto estão fechando. A UERJ está com problema, a nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. As universidades estão com problema, os hospitais estão pedindo emendas de bancada, porque a parte da União não está mais indo para os estados. Mediante essa situação de caos que se instalou no país, vamos, pela via democrática, apontar o caminho. Eu tenho certeza que um presidente eleito, com o respaldo popular, que há de chegar lá com mais de 60 milhões de votos, tenho certeza que vai chegar com mais de 60 milhões, ele saberá apontar o caminho. Aproveitará o trabalho da CPI que fizemos, e quero elogiar todos os membros da CPI, tanto da base do governo como da oposição. Todos trabalharam junto e construímos um relatório que é inatacável. Pode ver que ninguém reclama, ninguém fala do relatório da CPI, ninguém fala. Porque eles sabem que se nos chamar para um debate, a gente mostra. Está aqui. São procuradores da Fazenda, são companheiros de todos os partidos que tiveram lá no debate. Participou Ministério da Fazenda, Ministério do Trabalho, procuradores da Fazenda, Ministério Público do Trabalho, todos participaram. Os empresários participaram, inclusive os 5 maiores devedores de cada área nós chamamos lá, inclusive da educação, da saúde, das empreiteiras, dos bancos, todos foram chamados. E todos admitem que o problema está na gestão. Eu termino, só agradeço muito a tolerância de Vossa Excelência. Eu queria que Vossa Excelência considerasse como lido também um outro pronunciamento que eu faço aqui, que é sobre o debate que nós vamos fazendo sobre o Estatuto do Trabalho. E queria muito, presidente, que eu botasse o nome do Estatuto do Trabalhador. Digo, não, vai ser Estatuto do Trabalho. Eu sou o relator, porque eu quero construir algo que seja respeitoso com o empresário e trabalhador. Porque isso que fizeram aqui foi o Estatuto do Empregador. E tem que ter uma lei para o trabalhador também. Então, eu não reconheço que foi aprovado. Entrei com um projeto para rejeitar. E estamos recolhendo milhões de assinaturas via o movimento social e sindical, porque eu quero é o Estatuto do Trabalho. De forma equilibrada, aqui eu deixo, então, esse documento junto à Vossa Excelência, que eu comentei os 3 pronunciamentos. Um deles é o Estatuto do Trabalho, o outro é os débitos dos grandes devedores com a Previdência, e outro é o documento que eu recebi da CNBB, escrito por Dom Reginaldo Andrietta, bispo diocesano de Jales. É isso, presidente Sérgio de Castro, Vossa Excelência, que é do PDT, que lembra muito o trabalho de Brizola, de Getúlio Vargas, de Jango, de Pasqualini, que lá em cima deve estar olhando para baixo e dizendo que ponto chegamos. Parece que eu estou vendo o Getúlio falando, mas o que estão fazendo? Aí João Goulart vai dizer, pois é, para onde vai nosso país?
Eu poderia lembrar aqui de tantos outros que era possível conversar, eu falei no início. Falava do Jarbas Passarinho, falava do Covas. O Covas praticamente era do PMDB na época, era uma grande liderança, inegável, e muito equilibrado. Brizola esteve lá conosco inúmeras vezes. Eu sinto saudade desses nomes. E repito, Jarbas Passarinho, que liderava o Centrão, mas era um homem que conversava de diálogo. Covas, Ulisses Guimarães. E tantos outros que eu já citei aqui. Brizola, que esteve lá diversas vezes, dialogando conosco. Mas era um campo onde você podia dialogar. Eu sempre conto a história, e aí vou terminar, que o direito de greve, quem defendeu na tribuna, por incrível que pareça, de um lado o Mário Covas, do outro o Jarbas Passarinho. E ambos defenderam um texto que nós construímos. Eu fui a Minas, um teco-teco, na fazenda do Ronan Tito, e lá, porque ele era relator nessa área, para discutir o texto. Não, leve esse texto, então. Se lá defender, eu defendo. E aprovamos. Bom tempo aquele. Esse tempo de hoje não tem com quem conversar. Aquele tempo, claro, tinha Olívio Dutra, tinha Lula, tinha muita gente. Fernando Henrique foi constituinte, que dava para estabelecer uma conversa. Hoje não tem. Eles enfiam para cá um projeto, como esse que veio da Câmara, da reforma trabalhista, só como exemplo, com 117 mudanças na nossa CLT. Não aceitaram uma vírgula que nós mudasse aqui. Agora eu já estou vendo essa nova reforma que eles trouxeram de novo, trabalhista, vai chegar aqui com, tem 900 emendas, 967, e daí não vão poder emendar? E a da Previdência? Vão querer fazer o quê lá? Pelo que a gente viu, essa proposta da Previdência é pior do que o projeto original no seu conjunto. No seu conjunto. É inaceitável. Por isso, senhor presidente, eu sou um amante da democracia e acredito que um Congresso eleito em 2018 e o novo presidente poderá apontar o rumo desse país. Obrigado, presidente.